Fala galera, estamos começando hoje aqui o podcast do Aeroclube de Juiz de Fora com uma convidada hoje muito especial, com a nossa engenheira aeronáutica Isabela. Vou pedir para ela se apresentar e contar um pouquinho aí da trajetória dela para vocês. Oi gente, meu nome é Isabela, eu tenho 25 anos, sou formada em Engenharia Aeronáutica pela Universidade FUMEC de Belo Horizonte. Desde que eu me formei, até antes um pouquinho, eu já trabalhei em uma empresa de engenharia clínica como estagiária no time de experiência do cliente. Depois eu fui analista de planejamento na Líder Aviação e vim para cá, para Juiz de Fora, e hoje eu trabalho no CTM, que é o Controle Técnico de Manutenção aqui, e também coordeno o curso de Mecânico de Manutenção de Aeronaves. Arrasou. Então, eu quero saber o que te motivou a seguir a carreira na engenharia aeronáutica. Então, eu vou ter que confessar uma coisa que eu nunca, na verdade, eu não tinha pensado em engenharia aeronáutica na minha adolescência, assim, né? Quando eu me formei, como eu disse, acho que eu não cheguei a comentar, mas eu também formei em técnica de administração pelo Sebrae. E no Sebrae, eles não têm o costume, não sei agora, mas na minha época não tinham o costume de focar muito no Enem. Eles focavam mais na preparação do aluno para o mercado de trabalho. Então, quando eu saí do Sebrae, eu fiz um cursinho porque eu queria fazer medicina. E aí, durante o período que eu estava no cursinho, eu vi que muitas pessoas iam fazer medicina, é até meio chato falar isso, mas é a verdade. Eu não queria fazer algo que muitas pessoas fossem fazer, eu queria fazer algo diferente, essa é a verdade. E aí eu descobri a engenharia aeroespacial na UFMG, que era a cidade que eu morava, de Belo Horizonte, e percebi que assim, a nota de corte para passar na engenharia aeroespacial era muito alta, bem maior do que de medicina. Então, talvez eu não fosse conseguir, né? Claro, eu tentei, me estudei, me dediquei ao máximo, mas talvez eu não fosse conseguir justamente por isso. Eu não tive meu preparo no ensino médio para prestar o Enem. E aí, eu descobri também nesse caminho do cursinho lá em Belo Horizonte, a Universidade FUMEC, que tinha o curso de Ciências Aeronáuticas, que forma pilotos. Então eu falei assim, não, acho que agora eu encontrei uma faculdade que eu vou conseguir prestar que é algo diferente que eu sempre quis. Fiz o vestibular, passei, fui fazer a faculdade e no momento da matrícula encontrei pessoas lá na própria faculdade se matriculando em engenharia aeronáutica. Tive o prazer de conversar com algumas delas e assim, mudei de ideia na hora. Eu sempre fui muito apaixonada pelas exatas e falei, não, a engenharia aeronáutica eu acho que era tudo que eu queria, que era próximo à engenharia aeroespacial, mas era mais acessível para mim. Então eu cursei, foi assim uma faculdade maravilhosa. Adorei cursar, tiveram muitos altos e baixos, né? Passei por uma pandemia, no finalzinho até passei por uma gravidez, né? Tenho um filho hoje, então assim foi bem interessante para mim e consegui formar com sucesso e ainda fui indicada e homenageada como a melhor aluna, melhor desempenho da minha turma. Então você conseguiu ir aí no diferente que você queria fazer e fazer tudo com muita excelência, né? É isso mesmo. Parabéns. Obrigada. E eu quero saber agora quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí no começo da sua carreira. Então, durante os desafios, na verdade, começaram na faculdade. Claro que eu disse, né, teve uma pandemia, minha gravidez e tudo mais, mas falando mesmo só da área profissional, enquanto ainda as aulas estavam presenciais, a gente precisa cumprir o estágio obrigatório, né? E enquanto as aulas ainda estavam presenciais, eu busquei muito por estágios na área e fiz alguns processos seletivos, não fui aprovada, outros a empresa nem chegava na fase de processo seletivo. E assim, as empresas algumas alegavam, poxa, preciso de alguém com experiência, mas é justamente o que a gente está tentando, adquirir a experiência. Então, eu encontrei um desafio muito grande nessa fase do estágio. E aí, um tempo depois, ainda na faculdade, eu consegui o estágio que eu comentei agora há pouco, que foi numa empresa de engenharia clínica, não era na minha área, mas já era um estágio na área de engenharia, foi bem enriquecedor para mim. E então, quando eu me formei mesmo na faculdade, eu não estava desesperada procurando emprego, porque eu já tinha esse estágio, eu estava empregada. Mas, claro, eu nunca deixei de procurar algo na minha área. E aí,
passou um tempo, eu consegui fazer o processo seletivo de trainee da Líder Aviação, lá em Belo Horizonte. E aí fiz todo o processo seletivo, foi bem interessante, aprendi muito. Cheguei nas últimas fases, mas um trainee da Líder, assim como eu acredito que de outras empresas também, precisa rodar por todas as bases da empresa, né? A Líder tem diversas bases no Brasil, antes de se estabelecer em uma só. E aí foi exatamente ali que pegou pra mim, porque, como eu disse, eu tinha acabado de ter um filho, ele era bem pequenininho, então já tinha pegado pra mim, mas eu não falei nada com os recrutadores. Eu falei assim, olha, acho que quando eles me falaram, eu falei, tá, eu vou dar um jeito, eu levo meu filho, eu faço o que for preciso, mas vamos lá. E aí, no finalzinho, eles perguntaram, sua família é tranquila pra você viajar e tudo mais? Aí eu comentei, eu tenho um filho, mas pra mim é tranquilo, eu dou o meu jeito. E eles sentiram ali. Então, eu fui desclassificada, mas esse processo foi totalmente enriquecedor para mim, eu adorei participar. E ele não foi de todo perdido, porque umas 2 semanas depois que eu tinha sido desclassificada, me ligaram oferecendo uma vaga de analista de planejamentos na base de Belo Horizonte, da Líder. Então, lá eu fiquei por um tempinho. Então, assim, eu considerei esses pontos como desafios, né? Lá na faculdade, eu fiquei bem frustrada por não conseguir os estágios. Depois, esse ponto aí foi mais um ponto pessoal mesmo, meu, mas foi um desafio também que eu encarei. Mas aí, depois deu tudo certo, fui pra Líder, passei um período lá e... por motivos pessoais, tive que sair mesmo de Belo Horizonte, não mais da Líder, e vim pra cá e fui recebida de braços abertos no Aeroclube. Você falou dessa questão de eles exigirem experiência quando você ainda está procurando estágio, né? Isso é sempre uma coisa que pega muito para as pessoas. Muito. Todo mundo que vai fazer estágio sempre tem essa dificuldade, né? Exatamente. De achar alguém que aceite sem experiência. Você só teve a experiência da faculdade. Aí eu até tentava, assim, porque eu participei do projeto de aerodesign da faculdade, então eu tava falando assim, eu tenho alguma experiência com mexer com aeronaves, né? É um aeromodelo, mas é um tipo de aeronave. Nada. Não, você tem que pelo menos ter trabalhado tantos meses na área da aviação. Eu falei, gente, mas não tem como. E aí, assim, sempre me pegou muito, eu fiquei bastante frustrada, eu e mais alguns amigos também. Então eu quero saber também sobre a área que você atua hoje. Você trabalha hoje sobre o Centro de Controle Técnico de Manutenção, certo? Certo. Eu queria saber como que é o seu dia a dia, o que você faz, o que está envolvido o trabalho de uma engenheira aeronáutica. Então, o CTM, eu cheguei aqui bem perdida, na verdade, porque eu tinha trabalhado em uma empresa de aviação, mas eu não lidava diretamente com o dia a dia de uma manutenção em uma oficina. Mas o CTM, ele é um setor da oficina e da aviação em si muito dinâmico e principalmente muito importante. Eu considero que ele é assim, o coração da manutenção, sabe? Então, assim, cheguei aqui completamente perdida, os meninos me ensinando, né? Claro, todos os treinamentos possíveis, mas a gente nunca para de aprender. Aprendi muito nesse 1 ano que eu estou aqui, continuo aprendendo, e na faculdade eu aprendi só a teoria, só aqui mesmo para aprender a prática. Então, o CTM no dia a dia, é de lá que saem as ordens de serviço para os mecânicos cumprirem realmente o serviço. Então, é muito importante você fazer parte de é muito importante e gratificante, né? Você fazer parte de um processo que vai colocar aviões de terceiros, do Aeroclube também, em voo. E lá é onde a gente controla todos os itens que irão vencer de aeronaves, a gente comunica ao operador que tem revisões próximas chegando. Então, assim, é bem importante você fazer parte desse processo, conseguir passar essa previsibilidade para o operador e, de fato, colocar uma aeronave em voo, né? Garantir a segurança dela para que ela possa operar. Então, é bem legal fazer parte do dia a dia do CTM. Então, sem vocês ali, as coisas nem funcionam direito, né? Sem a manutenção. Pois é, porque a manutenção, os mecânicos em si dependem do CTM para poder executar uma ordem de serviço, que é o que a gente faz lá, sabe? A aeronave chega, a gente faz todo o levantamento da aeronave, descobre se os itens estão vencidos, monta a ordem de serviço e passa para os mecânicos. Sem isso, eles não conseguem saber o que está acontecendo, se vai ser uma manutenção corretiva, preventiva, programada, sabe? Então, é muito dependente mesmo do CTM.
Então, a comunicação entre os pilotos, os engenheiros e os mecânicos, ela é muito importante. Fundamental, na verdade ela é fundamental mesmo, principalmente porque assim, a gente faz o levantamento documental da aeronave. Mas, exemplo, um piloto em voo percebe uma pane e a gente não verificou esse documento, verifica em voo. E aí o piloto chega, comunica para o CTM ou para os mecânicos, quem quer que seja, e isso tudo a gente consegue facilitar tanto os mecânicos quanto o CTM para descobrir o que pode ser um problema e agiliza, sabe? Então, percebeu uma pane que não é visível em solo, a gente consegue já ir direto onde ele relatou e consegue agilizar o processo. Isso eu digo na comunicação de piloto com a gente, mas a comunicação entre CTM e mecânicos, ela tem que ser assim, essencial, todo turno de trabalho você tem que manter essa comunicação. Porque, querendo ou não, os mecânicos seguem o passo a passo que o CTM passa para eles. Então, a comunicação tem que ser bem clara, assim, nítida mesmo, numa língua que todos conversem, para que nada seja feito, nem desnecessariamente, o que impacta, né, financeiramente no operador. Você imagina, você manda fazer uma revisão geral de um componente que não precisava. Isso é grave, né, financeiramente falando. E, principalmente, para que nenhum erro seja cometido, né? Então, que não faça algo realmente errado. Então, a comunicação é fundamental. E assim, como em todas as outras áreas, a tecnologia ela vem impactando muito, né? Eu quero saber algumas diferenças que você repara no dia a dia de vocês que a tecnologia tem colaborado, tem ajudado. Tá. Tem realmente um ponto bem importante que desde que eu entrei aqui, eu percebi essa mudança assim, nítida no meu dia a dia. O Aeroclube em si, que é nosso principal cliente hoje, ele começou como diz a palavra, começou a usar o diário de bordo digital para as aeronaves dele. Então, a operação funciona com diário de bordo digital, não existe mais diário físico. Isso agilizou o processo do CTM, assim, significativamente, porque a gente não precisa depender que o instrutor pouse a aeronave, instrutor, aluno, quem quer que seja, pouse a aeronave, feche o diário para poder mandar o diário para a gente aí sim abrir uma ordem de serviço e iniciar a manutenção. Assim que ele pousa, ele já consegue lançar as horas e isso já está no sistema para a gente conseguir saber a quantidade de horas que a aeronave está, porque as manutenções funcionam assim, funcionam por horas de voo, sabe? Então, quando ele pousa, ele já lança, a gente já tem o TSN, que é o Time Since New, que a gente fala, tempo de voo da aeronave desde nova. Então, a gente já tem esse tempo, já sabe qual que será a próxima manutenção da aeronave, muito mais rápido. Então, isso por si só já agilizou bastante a nossa vida. Então, vocês não tem que ficar esperando. Exatamente. E é uma confiabilidade também muito maior, né? Porque somar horas no papel, né, tem toda a chance de ter um erro humano ali. Então, assim, tem uma confiabilidade muito maior por ser somado por um sistema. Enfim, então aí já agilizou. E eu considerei isso como um avanço bem legal. Mas essa mesma empresa que presta o serviço de diário de bordo digital pra gente, ela também tem o CTM digital. Então, quando uma aeronave nova chega, né, no nosso caso a gente insere todas as informações da aeronave no sistema, que é o mapa de controle de componentes, que a gente chama. Insere todas as informações dos componentes, quando eles vão vencer, quando eles deveriam vencer e tudo mais. E insere, né, o TSN atual da aeronave. E aí, como eu disse, o diário de bordo digital e o CTM é do mesmo sistema, então eles são integrados. Então, à medida que a aeronave vai voando, vai atualizando também no mapa de controle de componentes. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade, assim, excelente de quando um componente irá vencer. À medida que ele voa, ele atualiza ali e a gente já sabe, olha, na próxima manutenção, tais componentes estarão vencidos e a gente vai precisar fazer uma revisão geral ou um outro tipo de revisão. Isso adianta muito o serviço do CTM, do próprio controle técnico, mas também cria uma previsibilidade financeira para o setor financeiro, né? Que ele sabe que revisões não são baratas, então o financeiro consegue se programar para disponibilizar daquele valor
na data prevista que vai ser feita essa manutenção, sabe? Então isso otimizou muito tempo, né? E até pessoas para poder... Pessoas, às vezes tem gente que fica assim, vou perder meu emprego por conta disso, mas assim, pessoas são necessárias, mas o avanço tecnológico também é necessário, e isso agilizou bastante. Porque a gente sabe que a aeronave no solo só dá prejuízo, né? Então a gente precisa... até eu conversei no último podcast com o Mãozinha, e ele falou que ele morre de medo se algum dia chegar as aeronaves a serem controladas por computadores, né? O piloto não precisar estar mais lá. Isso realmente dá muito medo, é uma coisa de redução de trabalho que a gente não quer que aconteça, né? É verdade, na nossa área realmente não... É melhor que não aconteça. Mas o avanço tecnológico é necessário e é muito importante, sim. E falando agora de mercado de trabalho, a gente sabe que é uma curiosidade, assim, de todo mundo quando vai falar de alguma profissão, quanto essa pessoa ganha? Será que vale a pena? Eu quero saber como você enxerga o mercado no Brasil e no exterior para os engenheiros aeronáuticos. Então, eu considero hoje que o mercado para engenheiro aeronáutico está em alta, tanto no Brasil quanto no exterior. O Brasil, ele sempre vão oferecer oportunidades, porque a gente conta, né, a indústria aeronáutica no Brasil ela é bem rica, fértil e é reconhecida internacionalmente. A gente conta aqui com uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, que é a Embraer. Então, a gente consegue aqui no Brasil vagas para poder participar de todo o desenvolvimento de uma aeronave, desde do seu projeto, fabricação, até homologação das aeronaves, de oficinas e tudo mais. Então, o Brasil ele tem um mercado rico para a indústria aeronáutica e ele é reconhecido. Mas, né, o exterior, em questões financeiras, ele é bem mais caloroso. Por exemplo, empresas norte-americanas como a Beechcraft, a Piper, elas estão sempre contratando engenheiros do mundo inteiro, mas principalmente nos últimos tempos do Brasil, para poderem trabalhar lá. Então, assim, falando em questão de remuneração, é bem mais caloroso, né? Acho que dá para entender. Eu até vi recentemente uma reportagem falando que duas entidades aqui do Brasil pedindo para a Boeing, que é lá dos Estados Unidos, parar de roubar os engenheiros aeronáuticos altamente capacitados aqui do Brasil. Então, assim, eu não sei se é porque os engenheiros aeronáuticos do Brasil realmente são muito capacitados, a gente tem condições de formar essa profissão aqui, ou se está em falta no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas o fato é esse. Recentemente mesmo, tem menos de 2 anos para cá, isso tem acontecido. A Boeing estava contratando em massa e estava faltando para cá, né, para o comércio local, e isso é ruim. Então, assim, considero que está em alta e só tende a crescer. E dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. No Brasil, no Brasil dá para ganhar, mas no exterior dá para ganhar muito. E eu quero saber também, porque a gente sempre fala de aeronáutica, as pessoas já pensam no avião voando, no piloto lá dentro da cabine, né? Mas a gente vê até aqui hoje com você, a gente está vendo que tem muitas outras áreas envolvidas ali, né? Na segurança mesmo do avião, que começa no chão, exatamente, para o ar. Então eu quero saber algumas áreas que o engenheiro aeronáutico pode atuar, né? Para a gente poder mostrar para as pessoas também que a aeronáutica é muito além do que a gente imagina. Isso aí. Então, né, como você disse, além do CTM, que já é uma área nova, né, além do piloto, né, que a gente pensa na aviação, pensa direto em piloto, mas o CTM já é uma área nova. O engenheiro aeronáutico em si, ele pode trabalhar também em projetos, sejam eles de motores, de aeronaves. Não é que assim, eu, por exemplo, quando estava na faculdade, pensava, projetar, mas todo mundo já projeta tudo, é muito difícil você projetar algo do zero. Não é bem assim. Claro, você pode sim projetar algo do zero, mas é mais voltado para projetos de melhoria de desempenho, sabe? De um motor, de uma aeronave, melhorar a aerodinâmica e tudo mais. Isso é muito possível de se fazer, não precisa ser algo do zero, é só mesmo um projeto de melhoria. Então, essa área é bem rica também.
Outras áreas como da indústria aeronáutica, que você poderia produzir peças, projeto de peças menores, comercializar, vender peças mesmo. Também, principalmente em pesquisas de inovação tecnológica, né? Como eu disse, teve esse sistema aí, provavelmente o engenheiro aeronáutico está por trás do projeto desse sistema e tudo mais. Então, pesquisa de inovações é bem interessante. Uma área que eu fiquei bem surpresa quando eu descobri foi o tráfego aéreo em aeroportos. O engenheiro é fundamental para poder otimizar, né, essas rotas mesmo da aeronave dentro do aeroporto, diminuir mesmo economizar, sabe, sobre rotas, otimizar os processos dentro do aeroporto. Então, o engenheiro é bem importante em tráfego aéreo também. Então, assim, tudo, e também para garantir segurança, principalmente. Então, assim, tudo que eu disse, posso estar esquecendo de outras áreas, mas tudo relacionado à melhoria de desempenho e principalmente garantia de segurança de voo, né? Então, assim, projetos para melhorar desempenho, garantir segurança e etc. Então, tudo está relacionado a esses dois principais pontos. E voltando ao controle técnico de manutenção, quais são os processos que estão envolvidos ali no dia a dia? Tá. O controle técnico de manutenção, ele tem, como eu disse, né, fornece principalmente as OS para os mecânicos executarem o serviço. Só que ele tem outros diversos deveres que são tanto dos auxiliares quanto do engenheiro que está lá, e enfim. O principal, arquivo de documentos, não é nem o principal, né, mas um deles. O arquivo de documentos, nós precisamos arquivar documentos por no mínimo 5 anos, e os atuais também, claro. Fornecer a biblioteca técnica toda de manuais, fornecer acesso tanto aos CTMs mesmo, quanto aos mecânicos que precisam ter acesso aos manuais para poder realizar cada inspeção, seja ela programada, preventiva ou corretiva. O que mais que eu posso lembrar agora? Fazer também o registro em cadernetas, porque cada avião tem uma caderneta, tanto para a célula dele, quanto para o motor, quanto para a hélice. São no mínimo 3 cadernetas por aeronave. Então, é o CTM que é o responsável por preencher e manter o registro daquelas cadernetas atualizado, que é o registro de manutenção mesmo. Informar que em tal data foi realizada tal manutenção. Então, assim, o CTM como eu disse lá atrás, é o coração da manutenção, né? Então, sem ele, é ele que distribui todas as tarefas ali para a oficina e recebe também informações da operação, como eu disse, né? Direto do sistema online, mas recebe informações de previsibilidade de quando a aeronave irá parar e distribui esse serviço para outras pessoas. Então, é bem importante. Então, vocês são ali a cabeça do negócio. Isso aí. Só funciona, então, com CTM, a oficina, porque sim. Não vai nada para frente. E ainda falando de tecnologia, né, voltando nesse assunto, você acha que as aeronaves híbridas e elétricas, você acha que elas vão transformar muito aí no futuro da aviação? Então, esse assunto, ele é um assunto que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. Não sou expert, mas tenho um pouquinho de propriedade que eu estudei um pouquinho mais, porque fez parte do meu TCC na faculdade. Meu TCC foi sobre propulsão elétrica distribuída na asa de uma aeronave. Ao longo do estudo do meu TCC, para elaborar ele, eu percebi que, da forma que eu estava fazendo, não seria viável. Né? Um TCC não tem problema, eu descobri que isso era viável e propus algumas soluções. Mas, assim, eu acredito que até hoje, meu TCC tem uns 2 anos, mas até hoje provavelmente se esbarram nos mesmos obstáculos e por isso eu acho que as aeronaves elétricas ainda não dominaram a aviação, porque elas tinham tudo para dominar. Mas então, as aeronaves elétricas, apesar delas economizarem significativamente, né, financeiramente falando, com a combustão mesmo, com a propulsão, e também serem emissão zero de carbono, elas esbarram num importante obstáculo, que é o descarte das baterias, que as baterias precisam ser usadas, muitas baterias, para poder conseguir colocar uma aeronave em voo, e o alcance. As baterias ainda não têm capacidade suficiente para poder fazer um voo longo de uma aeronave. Então,
esses são dois assim, obstáculos que ainda não foram superados em relação às aeronaves elétricas. Espero que seja, mas por enquanto ainda não. Foi justamente o que eu descobri no meu TCC. Mas as aeronaves híbridas, foi uma das soluções que eu disse, elas preenchem algumas lacunas. Por exemplo, por elas possuírem um motor a combustão interna acoplado com a propulsão elétrica, elas conseguem ter um alcance maior, ter uma economia menor de combustível fóssil, né, que é usado na aviação hoje. Então, elas conseguem fazer esse meio termo aí entre a aeronave de combustão interna normal com as aeronaves elétricas. Conseguem ter assim, uma chance maior. Então, eu acredito fielmente em uma aeronave híbrida para ser o futuro da aviação. Tá, joia. Então a gente vê que tem muitas coisas, muitos avanços, né, que tem colaborado positivamente. E essa questão que você falou, de vocês esbarrarem sempre nessa questão de onde descartar as baterias, né, seria teoricamente trocar poluição por poluição, né? Exatamente. Os dois são impactos ambientais graves. Não iria valer a pena, assim, para pensar, né? São dois impactos ambientais bem graves que a gente ainda não conseguiu resolver. Não dá para simplesmente trocar, não adianta emitir zero carbono se você não tem onde descartar as baterias e vai ter aquele acúmulo imenso de baterias. Então, é grave. E voltando aí no quesito carreira, né? Qual foi o momento mais marcante da sua carreira para você? Então, minha carreira não é muito extensa, mas desde que eu estou aqui no Aeroclube foram os principais momentos marcantes da minha carreira. E o principal deles foi quando a gente teve uma auditoria da ANAC, que é o órgão que regula, né, a aviação nacional. E assim, todo mundo tava, nossa, auditoria da ANAC, que medo, né? Apesar da gente fazer tudo certinho, seguindo todas as regras, a gente fica com esse receio. E quando eu acompanhei de perto, que eu fiquei lá ao lado dos auditores, dos inspetores o tempo todo, eu percebi o porquê desse medo. O olhar clínico, assim, clínico mesmo, dos inspetores é, assim, absurdo, sabe? E foi ali que eu consegui perceber o quanto eu precisava pegar esse olhar para mim. Porque eu, como ainda não sou responsável técnica pela oficina, mas assumo uma posição de responsabilidade pela oficina, eu preciso garantir que as coisas estão sendo feitas corretamente, sabe? Querendo ou não, é minha responsabilidade. Então, ali foi uma virada de chave mesmo na minha carreira. Eu percebi assim, nossa, por mais que a gente esteja fazendo tudo certinho, tem sempre alguma coisinha que a gente pode melhorar. Então, os inspetores vieram aqui, não encontraram muita coisa, mas o que encontraram eu falei, nunca olharia. Mas, claro, eu sou muito nova ainda, tenho pouca experiência, e aquilo foi muito importante para mim. Eu falei, agora eu vou passar a ter esse olhar clínico e crítico para mim, para tudo que eu estiver fazendo aqui dentro da oficina. Então, foi bem legal. Lapidou o seu olhar, né? Exatamente. Fez ter a gente olhar de fora todas as situações é muito importante. Exatamente. Porque a gente, às vezes, ali inserido, né? A gente bate o olho e a gente fala, nossa, mas bobeira, né? Nem faz diferença. Às vezes, né? Nem quando a gente olha e fala que não faz diferença, às vezes a gente não consegue nem perceber. No dia a dia a gente não olha, não vê. Então vocês têm que ter aquele olhar Exatamente. atento ali, né? Exatamente. E aí, falando assim de jovens, assim como você falou, você também sou jovem. E de mulheres, eu quero te pedir para você dar um conselho para todos os jovens e mulheres aí que estão nesse início de carreira, um ênfase nas mulheres, a gente sabe que é um meio ainda, né, dominado ali masculino. Masculino. Isso, é um meio masculino. Aí você daria esse conselho pra gente. Tá, vou até olhar pra câmera. Muita paciência e determinação. Porque, Gabi, assim, como você disse, é um ambiente predominantemente masculino. Então, a sua credibilidade vai ser colocada em prova o tempo todo. E não é como se você fosse simplesmente um chefe tendo que se impor sobre o seu funcionário. Não, você é uma chefe mulher, jovem, e precisa se impor sobre o seu funcionário, via de regra, homem e mais velho que você. Então, assim, a sua credibilidade está assim, por um fio o tempo todo. E você tem que se impor, você tem que confiar em si mesmo, porque senão
não vai dar certo. Se você não inspirar confiança, ninguém vai confiar em você. Então, esse é o principal conselho que eu tenho, é determinação, foco, confie em você e faz seu melhor o tempo todo, porque no primeiro erro vai ter alguém lá para te apontar, você é mulher, você não sabia tanto, pois né? mas assim, não deixe isso te abalar também, porque vai acontecer, em algum momento você vai errar, e tá todo mundo sujeito a isso, mas você precisa ter sua resiliência, né? Confiança em si mesmo para poder passar por cima disso e seguir em frente. Tá, e a gente vê que em todas as carreiras também, né, principalmente na aviação, a gente estando aqui todo dia no Aeroclube, a gente escuta algumas coisas. E eu quero saber se tem algum mito ou alguma mentira que você gostaria de desmistificar, de tirar isso da visão das pessoas sobre a aviação. Eu não sei se chega a ser um mito, não, mas aconteceu muito comigo. E assim, eu realmente não sei por que as pessoas pensam isso, porque nem faz muito sentido. Mas quando eu formei em engenharia, né, as pessoas viravam para mim, agora que você formou em engenharia aeronáutica, você vai trabalhar como comissária de bordo? Eu falava, uai, mas nem faz sentido, comissário de bordo, engenheiro, não faz sentido. E aí, assim, considerando que as pessoas estão confusas e não sabem do que estão falando, para não dizer que é uma ideia errada que as pessoas têm de que mulher na aviação tem que estar obrigatoriamente atrelada com a comissária de bordo, eu queria desmistificar isso, que não, uma engenheira aeronáutica não é uma comissária de bordo, sim, são funções e profissões completamente diferentes. Então, assim, recebi muito essa pergunta, não entendia por quê, mas... A gente espera que seja uma pergunta inocente. Confusão. Então, por isso eu estou explicando. Show. Então, engenheiro aeronáutico não é comissária de bordo, nada contra as comissárias de bordo. Não, óbvio que não. Tudo a favor, mas só para deixar bem claro que são profissões diferentes. Né? São profissões diferentes. E falando agora, assim, como mãe, né, como mulher, como profissional, qual foi o maior aprendizado que a aviação agregou aí para a sua vida? Então, vou fazer um link com a maior, né, com a virada de chave que eu falei que teve na minha carreira, com a auditoria técnica da ANAC que teve aqui. Como eu disse, aquilo aprimorou, né, o meu olhar, como você disse, lapidou. E isso eu trouxe para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Profissional no âmbito de tudo é um risco em potencial. Na aviação, a gente tem que lidar com a segurança como se ela fosse o nosso maior, como se ela fosse o nosso pilar. Ela não é nenhuma prioridade, porque a prioridade eu acredito que é muito variável, né? Cada fase da sua vida você tem uma nova prioridade. Mas ela tem que ser um pilar da aviação. E esse olhar crítico me permitiu isso, enxergar que tudo é um risco em potencial, qualquer coisa que você for fazer dentro de uma oficina está correndo um risco, seja estiver andando, não reparei, passei bati a cabeça numa asa de uma aeronave. Então, assim, é um risco potencial. Isso para minha área profissional foi muito importante. E para a área pessoal, eu acredito que tirou um pouco da minha inocência que eu tinha, sabe? De falar assim, as pessoas são todas boas. Ixi, mas eu tô precisando, né? Na aviação a gente faz isso, a gente tira, porque senão eu vou precisar também. Então, assim, tirou um pouco da minha inocência, me colocou um pouquinho de pé atrás, sabe? Com tudo, com todo mundo, você fica até desconfiado demais, mas não é demais não, você tem que saber medir. Né? Mas foi bem importante, porque eu acho que eu era bem inocente e agora... Acho que vou ter que entrar na aviação também. E agora eu consigo ver um pouco mais de maldade nas coisas para não passar me colocar em situações desnecessárias que me colocam em posição de vulnerabilidade, né? Acho que é bem importante. Você falou muito aí da questão da segurança, né? Sim. De bater a cabeça numa asa de uma aeronave. Quantas vezes eu já fiz isso e não gravar? Nossa. Ou abrindo mesmo a porta do avião e, nossa, achei que era maior. Então a gente não presta essa atenção devida mesmo, né? Justamente. A gente teve uma palestra recente com o nosso GSO aqui
que é de segurança operacional, gestor de segurança operacional, e falou justamente isso. Tudo é um risco potencial. Você acha que essa batidinha na cabeça ali numa asa, você fala assim, nossa, que bobo que eu fui. Não, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um corte, você pode, sabe, tudo pode acontecer. Então, é prestar atenção mesmo em tudo, porque a segurança é fundamental. Agora que você falou, eu vou prestar mais atenção, porque eu com essa minha cabeça aqui toda aberta, bater a cabeça não dá muito certo. Não dá muito certo, não. Melhor é a gente, então, ter esse olhar lapidado também, Isso né? mesmo. E eu acho muito que esses momentos de podcast, de conversa, servem muito para isso. É uma para as pessoas poderem aprender e lapidar mesmo a nossa inocência, né? Como você falou. Então é isso, Isa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom, foi muito enriquecedor saber da sua história, saber dos momentos que você passou. A gente agradece muito e já fica o convite para você voltar das próximas vezes. E eu quero agradecer também você que está assistindo. Já se inscreve aí no canal para vocês já assistirem na semana que vem, né? Que vai ter novos temas, novas coisas. Toda semana aí a gente vai renovando isso. E muito obrigada aí pela audiência. Até a próxima. Tchau, obrigada.